Olá, gente! Estamos aqui para mais um Podcast. E hoje com um convidado super especial, amigo da família, um grande empresário em Joinville que tem muito a compartilhar sobre a sua história. E no podcast de hoje nós temos os patrocinadores. Rafa Soldas, localizado na Estrada Boa Noite, 608 em Pirabeiraba. 4799257 1466. E temos também como patrocinadora e apoiadora do Podcast Val Bernardi Estúdio de Dança, que fica localizado na rua 15 de novembro, 7143, no Vila Nova, no contato 473433 4464. E agora ele, que veio para somar, contar, compartilhar e dividir a tua história linda de vida, Marcos, a tua superação. E todos querem saber, quem é Marcos Moura? Karina, Marcos Moura. O Marcos Moura tem em 40 minutos, 50 minutos, nós vamos compartilhar um pouco num resumo desse paranaense. O paranaense que se criou em Curitiba, Karina, e veio embora para Santa Catarina aos 17 anos. Tem muita coisa para nós compartilhar a respeito dos últimos 16 anos, principalmente, mas não esquecer dos 12, 13, 14, 15 anos também, que houve algumas viradas na minha vida em relação a onde eu gostaria de chegar, como que eu chegaria e de que forma. E como foi a sua chegada em Joinville, Marcos? Karina, ano 2007, eu estava conversando com meu pai e com 17 anos de idade, eu olhei para o pai e falei, pai, se eu ficar aqui em Curitiba não vai dar certo. Falei, eu tenho hoje alguns acessos e esses acessos eles estão me afastando do meu relacionamento com o pai e com a mãe. E eu não quero perder esse relacionamento. E se eu ficar aqui, de alguma forma, o pai e a mãe talvez vão me pegar ou numa situação muito precária, com a marginalidade, ou o pai daqui a pouco vai estar me buscando no ML. Eu falei, eu estou pedindo socorro. E meu pai, ele instantaneamente, ele se atentou, ele prestou atenção que existia um caminho que era uma bifurcação, que ela poderia me levar, assim, para uma obscuridade. E o pai, ele ligou para um parente, um primo meu, até falecido, na cidade de Guaramirim, se ele podia me recepcionar. E a família, Karina, me abraçou. A família, ela abriu a porta da casa dela e me deu os bem-vindos. Então, no ano 2007, em julho, eu vim para essa cidade, para Santa Catarina, na cidade de Guaramirim. E nessa época você já conhecia a cidade, Marcos, ou assim, arriscou tudo e veio embora? Eu arrisquei o que eu não tinha. Arrisquei o que eu não tinha, vim embora, cultura totalmente diferente de Curitiba. Curitiba, na minha percepção, daquela época, para mim era o que tinha de melhor. Daí quando eu venho para Santa Catarina, em Guaramirim, uma cidade minúscula, pequenininha, Pequenininha. para mim nos primeiros dias ali parecia que eu estava no meio de um sítio. Eu ia falar, bem diferente, uma realidade completamente pacata de onde você veio, interior, porque, né, tinha-se essa visão. Perfeito. E quando eu chego em Guaramirim, que os meus primos me recepcionaram, eu percebi que quando eles me dão a oportunidade, eles estavam falando, a oportunidade está aqui, mas é o seguinte, levanta de manhã, 6 horas da manhã, e vai procurar um trabalho para você, porque a abertura que nós estamos dando para você aqui, ela tem dia para começar e já tem dia para terminar. Literalmente, Tinha um prazo. tinha um prazo. Uhum. E, porém, Karina, eu sempre fui uma pessoa independente. Embora eu vim embora com 17 anos para Guaramirim, na cidade de Guaramirim, eu fui independente de que forma? Então, quando eu olhava para dentro da minha casa, entre meus 12, 13, 14, 15, 16 anos de idade, eu vi uma fragilidade financeira entre meu pai e minha mãe. Nunca passei fome, nunca dormi com dor de barriga porque não tinha um alimento. Meu pai é açougueiro, minha mãe, uma mulher que não podia trabalhar com problema na coluna, mas o recurso que o meu pai ele tinha
era para nós sobreviver. Uhum. Então, na minha família houve um crescimento com uma criação com seis irmãos, 5 mulheres e somente eu de homem. Olha só! Aham. Eu costumo dizer, Karina, que eu sou a pessoa que mais conheço mulher. Olha, não tem como dizer que não, né? Não, porque as minhas irmãs, a diferença, né, é escadinha. Um ano para outro, eu sou do meio. Depois vem mais 2 caçula. Tem as mais novas e as mais velhas ainda por É, cima. e daí é ciclo, né, feminino, né, podemos dizer. Nunca batia tudo na mesma data, era uma loucura. Uma beiçuda, outra cabreira, outra revoltada. E eu somente de homem dentro de casa. Tentando segurar a peteca. E eu vou falar só, o meu brinquedo era uma boneca e brincar de casinha, porém, a responsabilidade, ela bateu muito forte já aos meus 13 anos de idade, Karina. Quando eu vi meu pai, ele com uma necessidade, e o recurso, ele era um recurso limitado, embora nós não passamos fome, mas eu percebi que se eu saísse das 4 paredes e pudesse buscar um meio de recurso financeiro, tudo que eu ganhasse, ele seria de tamanho agrado para o meu pai, para minha família e a minha satisfação. Até porque eu venho de uma família cristã que acabaram me ensinando muitos princípios. E o princípio é de honrar o pai e a mãe. Sim. E eu, aos meus 13 anos de idade, Karina, aquilo ali já era chancelado ao meu coração. Que eu precisava fazer algo pela minha mãe, pelo meu pai e pelas minhas irmãs. Sim. Eu abandonei meus estudos, ensino médio, para trabalhar. Para você ter noção, o Marcos Moura, ele, por um período de alguns anos, 3 a 4 anos, eu abandonei meu ensino médio para me catar material reciclado, onde na época eu ganhava aproximadamente um dia pelo outro a média de R$ 20, Nossa. R$ 25. Trabalhava, andava a média de 12, 10 km por dia. Então o Marcos Moura, aos 13 anos de idade, saía de casa 2h30 da manhã, todos os dias, com carrinho de material reciclado. Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Franzininho, molhado, pesava 50 quilos. Molhado, pesava bem franzininho. Porém, essa minha adolescência, ela foi de me forjar ao ponto que eu não tomava café de manhã. Tanto que até hoje, para mim, se eu tomo café, eu não tomo, o meu organismo ele não Tranquilo. sente. Uhum. Eu já fui adaptado a este cenário de lutar, de batalhar, Sim. de triunfar. E levando muito a respeito do que Provérbios diz, né? Fininhos, honrar o pai. Os pais, né? Honrar. E para mim era uma missão. E, além dele ser uma missão, para mim, toda vez que eu chegava em casa, com meu recurso financeiro, Karina, eu pegava e entregava na mão da minha mãe. Falava, mãe, tá aqui. Olha Compra só. o que precisa. E até esses dias atrás, eu conversando com algumas pessoas, eu falei, eu até os meus 19 anos de idade, tudo que eu ganhava era 70% a 80% para minha mãe. Não tinha, vou pagar um talão de água, vou pagar uma Sim. luz. Não, De era 70% a 80%, eu tenho desde da minha adolescência, se tem uma matéria que eu gosto, é matemática. Então, eu amo matemática, gosto. Olha. Os números, eles fazem parte da minha convivência, da minha adolescência. E deixa eu te perguntar, e daí depois disso você retomou os estudos? Retornei em Joinville. Aí foi aqui. Foi aqui. Deus me presenteou a minha amada esposa, Mara. A Mara, eu conheci a Mara aos meus 19 anos. E a primeira coisa que ela me cobrou, Olha só. no namoro, ela disse para mim, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou estudar, vou fazer técnico, vou fazer faculdade e você vai voltar aos teus estudos. Foi e me matriculou para mim estudar no SEJA. Sim. Daí já aos 19 anos, trabalhando no horário comercial. Fazendo supletivo à noite. Fazendo supletivo à noite. E tudo certo. E tudo certo. Cansativo, pesado, birrento, brabo. Vontade de desistir, porque daí o cansaço bate, tem dias
Que são mais difíceis, Tem né? pessoas que amam estudar, né? Sim, Naquela época, para mim, eu era o inimigo da escola, eu era dos livros. um inimigo. Falava em estudar para mim era a mesma coisa que me ofender. Porém, a mulher virtuosa edifica a casa. Exatamente. Ela falou, não, tu vai estudar. Terminei o estudo, eu falei, agora completei, né? Agora Ensino chega. médio completo, aí o segundo grau já também, 2 aninhos e meio terminamos. Veio a Mara de novo. Vem a Mara, faculdade. Mara, super beijo pra você. Beijo, meu amor. Daí a Mara, faculdade. Mas, Karina, aos 13, 14, 15, 16 anos de idade, eu conheci a rua. E a rua, ela fez parte do meu crescimento. Incansavelmente, de domingo a domingo, a média é entre 10 a 12 quilômetros todos os dias, catando material reciclado. Em todo momento, cada latinha, cada garrafa PET, cada sacola, até mesmo quando catava um material reciclado, muito cuidado de não rasgar nas lixeiras, rasgar e deixar o lixo ali extraviado, muito pelo Sim. contrário, né? Alguns separavam, outros não separavam, mas sempre com muito cuidado, porque eu sabia que dali amanhã depois poderia trazer mais retorno para mim, para um vizinho de repente não se loquear e te tocar dali, né? Mas por 4 anos, Karina, trabalhamos muito forte na estrada, ajudamos a mãe, ajudamos o pai. Aos 16 para 17, falei que eu precisava mudar, porque eu percebi que a adolescência, que é o momento do 15 para o 16, o jovem, o adolescente, ele já se sente o sabidão, né? Podemos dizer, né? Dono de si, né? Achando que sabe tudo, não querendo muito conselho, numa fase bastante difícil, eu diria, que se não tiver uma cabeça boa, é ali que muitas coisas acontecem, né, Marcos? Karina, perfeitamente. E como que eu saí muito cedo, para mim eu já achava que eu não precisava, né? Eu não precisava mais conselho, porque a mãe não comprava mais nada para mim desde os 13. Tudo que eu entregava dentro de casa era recurso. Então eu já tinha Tá já uma tudo certo. autonomia de tomar Aham. decisão. E meu pai e minha mãe, eles nesse período, eles achavam que estava tudo certo, mas que nada. Tinha um caminho ali que estava uma bifurcação que estava me levando para um caminho do mal. Porém, daí vem pontos de interrogação, onde o Espírito Santo de Deus começou a ministrar muito ao meu coração que o caminho que eu estava indo era duas alternativas: cadeia ou morte. Nossa, Marcos. Era cadeia ou morte. Porém, eu venho e converso com meus pais. E quando eu converso com o pai, daí ele entendeu que era emergência, urgência. Eu preciso tirar meu filho daqui. Daí eu venho no ano 2007 para Guaramirim. E Guaramirim fui recebido com muito amor, com muito carinho, com data para chegar, com data para sair, onde eu já comecei a buscar meios para mim trabalhar. Trabalhei de servente, ganhar R$ 30 por dia na época, e fiquei em Guaramirim 4 meses. 4 meses, fiquei em Guaramirim. Nessa transição, meu pai veio embora. Ai, que legal. Daí o meu pai, olha o que um pai faz pelo filho, né? Meu pai, ele vendeu a casa própria dele, ele literalmente, ele fez o pior jogo da vida dele naquele momento, falando Sim. financeiramente, pelo filho dele. Ele abandonou o projeto de vida dele para vir com o filho, porque ele sabia que se eu voltasse para lá, Não ia aquele dar certo. não ia dar certo. Então, na verdade, para ele foi ganho, né? Mas olhando na ótica natural, loucura que ele fez, colocou a casa dele fora. Pegou um cadete velho, Karina, pegou lá uns par de dinheiro. Quando eu chego para cá, que eu venho para Joinville morar com ele um curto tempo, pego o carro dele, bato o carro dele, o bem mais valioso que ele tinha pegado naquela casa. Fui dar uma volta na esquina e já achei que eu era aquele Velozes e Furiosos, né? Cadete Nossa. 1.8, moí no meio de um golzinho lá que atravessou, cortou, melou sangue pra tudo que é lado. E eu norteado, e o carro do meu pai tá bem, meu carro tá bem. E o cara, tu vai me pagar. Vou pagar o quê, cara? Não tenho nada, rapaz. Eu vou te acabar. Daqui a pouco chega meu pai, o bem dele, eu chorando, falei, filho, tu Você tá tá bem? bem. Olha. Tá bem, tô bem. E eu preocupado, filho, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Daqui eu sentei na muretinha assim, fiquei analisando, falei, cara, o que que eu fiz, velho? Porém, ali vem a receptividade do amor.
Por isso que em Coríntios diz que sem amor é impossível agradar a Deus, né? Eu não tenho filhos, mas para quem é pai, para quem é mãe, é disposto sim a Sim. entregar o que tem pelo filho. Sim, a gente faz. Faz, não faz? Faz. E Faz, divide, compartilha. O Murilo está aqui acompanhando, né? Para quem não sabe, eu fui mãe solteira. O Ney, meu marido, beijo, amor! Tomou essa responsabilidade para ele, né? E o Murilo sabe e entende, e eu sempre digo e ensino até hoje, assim, ó, que pela história de vida que ele tem, nunca nos faltou nada, sabe, Marcos? Nunca, não faltou. Contamos as moedas pro pão, contamos as moedas pro leite, limpei muito o banheiro da casa dos vizinhos para chegarmos aqui hoje, olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, porque foi crescimento, foi maturidade, foi dignidade, porque não foi tomando espaço de ninguém, foi aprendendo, amadurecendo, crescendo, sempre acreditando nos propósitos que viriam e que viriam para melhor. Né? E é o amor do pai, o amor da mãe. É a construção, né, Karina? Quando meu pai, naquela época ali, ele, por várias vezes, ele aprova do amor pelos filhos, pela família, que ele entregou a casa dele, que ele perdeu o carro dele aqui, mas a preocupação dele sempre foi de ver o filho bem. Tu tá bem, meu filho? Não tem problema, o pai tá perdendo aqui, o importante é você. Mas, Karina, nessa trajetória dos 13 anos até os 19 que eu perdi o carro do meu pai, eu fui orientado desde muito novo a temer a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. É tu saber que existe um Criador, tu é a criatura, e tudo que tu for fazer, existe uma consequência. E quando você pega no meio religioso, por exemplo, existe algumas religiões e até doutrinas direcionadas por homens que eles não sabem, por falta mesmo até de orientação, eles colocam mais Deus como um Deus de juízo, um Deus que vai te julgar, que vai te levar para o inferno, ou se tu não fazer o certinho, tu não vai para o céu. E teve toda essa criação minha, pelos meus antepassados também, que, cara, errou, tá condenado. Mas nesse meio tempo tudo eu entendi que através do arrependimento e através de decisão, Deus é amor. Isso mesmo. Deus, ele olha para o ser humano de uma forma diferente do amor filos, né? Que é de pai para filho. O amor de Deus é um amor ágape, um amor incondicional. Ele deu teu filho, um unigênito, para triunfar na cruz do Calvário sobre a morte, para dizer, filho, eu te perdoo. Tu credes em mim? Tem vida. Credes em mim? Tem abundância. Credes em mim? Tem portas abertas. Credes em mim? O inferno não prevalecerá. Para mim, houve uma mudança transitória de entender o que era crer em Deus e o que era religião. Enquanto eu tinha a religião empatada dentro do meu interior, eu era um cara quadrado. E quando eu entendi que a religião, ela me afastava do amor, eu percebi que, na verdade, eu só fui orientado de forma errada. Não, meus pais não têm culpa, porque eles foram também. Sim. Mas como que eu entendi e compreendi acerca do amor? Intimidade, Karina. E como que é intimidade? Eu só vou entender o que é amor de Deus a partir do momento que eu tenho intimidade com Ele. E nessa transição, Karina, dos meus 17 anos para os 19 anos, que eu me ausentei de perto da minha mãe, do meu pai, que eu fui ao mundo mesmo, lutar mesmo pela minha sobrevivência, eu não tinha ninguém por mim. Eu tinha meus parentes, que era data para chegar, data para sair, e meu pai longe. Mas daí tinha um joelho. Um joelhinho, dobrava no colchãozinho, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Quais são qual é a caminhada que eu vou andar? E ali eu comecei a ter algumas viradas e o Espírito Santo de Deus começou a conectar comigo. Eu comecei a dar liberdade. João ele vai dizer que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu estava cansado, eu estava sobrecarregado, estava cansado porque eu não sabia qual era o meu futuro de vida. Estava cansado, jovem. Eu estava sobrecarregado
Porque para mim eu estava naquela transição, adolescente para jovem, para homem, e eu não sabia de nada, longe de pai, longe de mãe. Para mim parecia que eu estava atrapalhando as pessoas em vez de agregar na vida das pessoas. Sim, tinha uma autocobrança ali. Tinha. E o fato de eu sempre olhar para a mãe e para o pai e querer cuidar deles, falei, eu não estou ajudando eles, eles não estão sendo ajudados, eles estão perecendo lá e eu estou perecendo aqui. Mas daí o Espírito Santo de Deus começou a dar visão para mim. Começou a falar comigo. Começou a usar pessoas. Tanto que a palavra tem poder, Karina. A palavra, ela tem poder para abençoar. A palavra, ela tem poder para amaldiçoar. E naquele momento, eu invalidei toda a palavra de maldição que vinha murmurinho, vinha conversa torta, furada. Eu invalidava. Falei, não tem poder. Mas tudo que era palavra boa, eu tomava posse. Sim. E ali eu comecei a ter experiências com Deus. O Marcos Moura começou a ter experiências com Deus, diferente das experiências dos 12 anos, 13 anos, 14 anos, até porque aos 12, 13, 14 anos eu orava a Deus e falava com Deus. Deus, eu quero ser um cara próspero. Eu quero ser um cara com abundância financeira. Eu quero ser uma pessoa, não ser ajudado, mas eu quero ter poder aquisitivo, financeiro, de adquirir, de contribuir, de dar. E catando material reciclado. Tão verdade, Karina, que numa transição da minha vida, eu volto para Curitiba. Eu estava num determinado carro, um carro bom, um carro premium, uma BMW X1, andando num determinado lugar que eu catei material reciclado por muitos anos. Olha. E eu tive uma experiência com Deus. Eu estava andando na X1, aqui, ouvindo um som baixinho, e eu tive uma visão. A minha visão dos meus 13 para 14 anos, catando material reciclado, e eu dirigindo o carro. E eu olhei para o lado, assim, Karina, e perguntei para Deus, Deus, o que é isso? Eu perguntei. Deus falou, tu lembra de quando você passava nesse lado, com teu carrinho, e tu falava para mim que você queria ser próspero? Eu falei, lembro, Deus. Daqui a pouco comecei a chorar. Comecei a chorar. O Espírito Santo de Deus falou, filho, desde as tuas primeiras orações, eu sempre ouvi. Desde as primeiras orações, eu já sabia e sei o que eu tenho para você. E eu conversando com Deus, Karina. Conversando com Deus, e o Senhor falou para mim, as tuas orações, elas têm depósito nos céus. E tudo que você está vivendo é só o começo. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorar, chorar. E essa conversa e essa visão, ela ficou 20 minutos. Trânsito paradinho, andando 10, 15 por hora. E aquele dia eu fui transformado mesmo por uma revelação e uma convicção que aquilo ali era só o início da onde que Deus ele me colocaria como empresário, como pessoa, como marido. E algo de eu amar as pessoas, de eu ter empatia pelas pessoas, mas mostrar que existe também um romper. Não existe sucesso sem dor, não existe sucesso sem você abrir a mão de algo, não existe. Mas vale a pena sim, Karina, primeiramente confiar em Deus, mas confiar no teu instinto também. Sim. Aquilo que você mencionou para mim. Sim. De deixar o que a gente tem de melhor sempre. Não interessa por onde a gente passar, né, Marcos? Mas deixar a tua essência, sabe? E que ela sempre seja boa. Que ela sempre seja lembrada com carinho e que faça diferença na vida do outro. Porque se não tiver propósito, não tiver significado, de nada vale. Não é verdade? Karina, sem propósito a vida ela fica sem graça. Obviamente que existe... Eu posso intitular por modalidade, né? Há pessoas que vão sobreviver até o resto da vida. Há pessoas que não concordam de sobreviver pelo resto da vida. E, consequentemente, eu fui uma das pessoas que coloquei ao meu coração que eu não queria sobreviver. Que eu quero contribuir ao ponto de olhar para a minha geração anterior e dizer: eu amo vocês independentemente se vocês não tiveram oportunidade. Sim. Eu amo. Isso é importante também, né? Eu amo e as decisões que meu pai e minha mãe, a minha família tomou, tá tudo certo. Eles não foram orientados. Eles não tiveram instrução. Sim, eles sim. não foram ajudados.
Mas quando você começa a se conectar com pessoas, Karina, e pessoas também que não concordam em sobreviver, tu percebe que tem um oceano, um oriente gigantesco que tu pode ir à frente. Eu estava dando uma olhada na decoração do estúdio e eu vendo cada detalhe, a luminosidade, o microfone, a televisão, as câmeras na frente. Mas tudo isso aqui, ele teve, alguém meteu a mão, alguém colocou, Sim. alguém se projetou a disponibilidade, né? Isso. Isso houve tempo, houve recurso, houve você de querer também viver esse momento. Mas nesse exato momento que nós estamos vivendo, conversando aqui, você está deixando de fazer algo que talvez para você lá atrás seria improvável você deixar chegar em casa 9 horas da noite. Sim. Falávamos isso, né? Não é verdade? Falávamos isso. Mas a vida nossa, ela é degrau. A vida do ser humano é degrau. Cada degrau que tu sobe é um nível de dificuldade. Mas eu entendi que eu sou responsável pela minha colheita. Eu sou responsável de viver um extraordinário. E tem uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás, que quem não expõe, quem não vive, quem não se expõe ao ridículo, não vai viver o extraordinário. Perfeito. Isso mesmo. Não é verdade? E se não tiver esforço, porque não é só entre plantar e colher. É sobre preparar a terra, semear, cuidar. A planta vai crescendo, horas precisa de poda, até a flor, o fruto e a colheita. E aí também vem, Marcos, o tempo e a sabedoria de entender que não é de um dia para o outro, Não é um cultivo, né? né? Existe um cuidado. Existe. Eu estava conversando com um amigo meu e ele mencionando, dando uma instrução para mim sobre algo que ele está fazendo na vida dele e está dando muito certo, muito certo. E eu especulando, falei, poxa, está dando certo na vida do amigo, não vai dar na minha? E eu sempre pergunto, ô cara, deixa eu te fazer uma pergunta, eu faço desse Sim, sim, deixa verdade. eu te fazer uma pergunta, como que tu faria? Mas quando eu pergunto para alguém, são pessoas que são referência, pessoas que eu sei que deu certo, pessoas de sucesso, e eu vou perguntar, eu não tenho problema não, de bater na tua porta, ei, Isso, eu também não. Vergonha zero. mas cara, ei, tá tudo certo, a humildade. Existe 4 armadilhas, tá, Karina? Para uma pessoa não viver uma extraordinária. Arrogância, prepotência, não vai viver o extraordinário. A vaidade, não vai viver o extraordinário. A zona do conforto, que zona de conforto? A zona de conforto, de não querer se esforçar, não vai viver o extraordinário. Perfeito. Então, quando você pega alguns pilares que elas vão te impedir de viver o extraordinário, daqui a pouco você tem esses 4 pilares, e daqui a pouco outra pessoa não tem. Tem humildade, tem dedicação, uma pessoa humilde ao ponto de se sujeitar a pedir ajuda. Isso. Daqui a pouco a pessoa fica questionando e o outro tá decolando, tá voando. Uhum. Mas por que a grama dela tá mais verde, tá bonita, olha que legal. E a minha não tá nem Não crescendo. tá nem aí. Vou dar um exemplo do meu óculos, tu me permite aqui? Ó, Claro! geralmente a pessoa fala, poxa, janela, né? Um prédio todo espelhada, né? Tá Sim. sujo, né? Tá lá, tá gorduroso, tá cheio de pó. Mas calma aí, será que é a janela mesmo do prédio? Ou será que é teu óculos? O meu exemplo é o meu óculos que tá aqui, todo gordurado, tudo sujo depois de um dia de trabalho, né? Tirei o óculos, tá limpo, coloquei. E muitas das vezes Sim. é em você. É, isso mesmo. Muitas das vezes é você que é responsável, e daí tu tá lá apontando o dedo, que acontece com ela e não acontece contigo. Então é parar com a mediocridade de ficar olhando os outros fazer e começar a fazer o que aconteceu comigo na cidade de Joinville, depois que eu perdi o carro do meu pai. Estava trabalhando em posto de gasolina, sempre muito esforçado, honrar a camisa. Eu honrei Isso. todas as camisas como CLT, todas, ao ponto de ser desligado uma vez. E as outras tudo eu pedi a conta. Mas de saber que eu posso chegar em qualquer momento nessas empresas, bater na porta, eu vou ser recepcionado com muito amor, com muito carinho, porque a nossa trajetória foi de semeadura. Isso mesmo. Perfeito.
que é o que eu defendo e acredito, assim, Tu diariamente. acredita, Karina? Demais, demais, assim, é um prazer estar te ouvindo, assim, porque me vejo em muitas situações, sabe, Marcos? De vestir a camisa, de fazer o diferente, de entregar o meu melhor. E tudo bem se eu tiver que tirar o meu jaleco e ter que recolher um lixo, ou ter que varrer uma calçada, porque é uma soma. São pequenas atitudes que nos engrandecem, sabe? Karina, tô falando assim, ó, ontem passou, é déjà vu que fala? Que quando a pessoa ela se viu em algum lugar e ela fala, poxa, mas eu já me vi nesse lugar? É déjà vu que fala? É isso, né? Isso. Ontem eu conversando com a minha esposa, mas passou um déjà vu muito forte assim, acerca do que nós estamos vivendo. Uhum. Um extraordinário mesmo, profissionalmente, casamento. E a Mara começou a mostrar algumas fotos para mim. Ó, amor, aquelas fotos lá, começou a mostrar, e eu estou 16 anos com a Mara. Eu molhado, eu pesava 55 quilos. Olha, Molhado, pesava 55 quilos. Franzininho, bem magrelinho. Muito trabalhador, muito trabalhador. Daí eu olhei para ela e naquele momento nós estávamos admirando a nossa história, 16 anos de idade, e sentado no nosso sofá, olhamos para nossa casa assim, e daí eu olhei para ela. Nessa época nós não imaginávamos, né? Jamais, como que nós ia imaginar? Sem expectativa de vida, sem instrução, sem apoio, sem estudo. sem estudo, problema, não era problema, não falando não falando plural, falando só no com secular, é nós, enfim. Mas eu olho Tamo que junto. tamo junto, mas uma mulher determinada e um cara determinado. Pilar, Karina, e eu vou contar para você uma virada, pilar que eu aprendi na minha vida, que qualquer pessoa ela tem que ter isso intitulado na vida. São 4 bases. Primeiro, espiritual. Toda pessoa, independente de, eu não estou falando religião. Sim. Toda pessoa, ela tem que ter uma base espiritual. Ok? Base espiritual, ela tem que crer. Segundo, racional. Aqui, cabeça, parte intelectual, buscar, aprender, ser humilde, se esforçar. Emoção, né? Que são os cernes, são os sentimentos, que é onde que as emoções é a alma, né? A alma, ela coloca sobre nós o desejo, a vontade, as Isso. emoções e o físico. Então, quando você pega esses 4 pilares, espiritual, racional, emocional, físico, e você tem um equilíbrio, se prepara que é cabeçada em montanha, e montanha se abrindo, e se Maomé não vem até você, tu vai até Maomé. E o sucesso é garantido, é certo, né? E carrinho parado não vende picolé. Isso mesmo. Inclusive, você fez uma postagem no final de semana que eu vi, né? Foi fazer a entrega de um carro. E era muito essa fala mesmo. E, Karina, conheci pessoas maravilhosas, tá? Pessoas muito importantes na minha vida. Isso já aos 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade. Pessoas que acreditaram no potencial que eu, com 19 anos, não sabia que tinha o potencial. Mas as pessoas olhavam para mim, que me deram oportunidade. Tu vai ser um cara muito grande. Tu vai ganhar muito dinheiro. Mas o que é muito, Karina? Agora eu vou te perguntar. Se eu chegasse e falasse para tu, tu me permite te fazer uma pergunta? Claro! Então tá Por bom. favor. Então tá bom. Se alguém chegasse hoje e olhasse para tu e falar, Karina, o podcast, ele vai explodir. Você tem um potencial fora da curva. Mas tem um outro pod. Mas lá vai dar muito dinheiro, muito recurso. Tu trocaria? Não. E por que tu não trocaria? Porque eu tenho propósito. Perfeito. Não é sobre o dinheiro. Não é. É sobre a essência, é sobre quem eu quero atingir, aonde eu vou chegar, o porquê de tudo isso, sabe? O dinheiro, ele é uma consequência das boas ações, das suas boas atitudes, dos seus objetivos, mas para o bem. Perfeito. E é justamente isso, Karina. Quando eu recebi, por exemplo, propostas, a proposta ela nunca pôde ser algo que ia contra os meus princípios, meus valores e aquilo que eu acredito, que
eu creio em Deus e temo a Deus e sou pregador do Evangelho de Deus, mas eu nunca tomei uma decisão nos últimos anos da minha vida, pelo menos os 17 anos, sem consultar o Senhor. E somos tentados o Demais. tempo todo. Tu sabe, Karina, que eu vou falar pra tu assim, que quando você não troca o teu propósito por proposta, aí sim, daí tu vai puxar um impulso pra trás pra tu alavancar, porque daí já não é recurso, né? Sim. Com muito dinheiro, talvez pra uma pessoa que ela troca o propósito por proposta, pra ela muito dinheiro é 50 mil, Sim. é 100 mil. E assim, né, Marcos? Ganho muito dinheiro hoje. Torro tudo. Gasto, porque dinheiro é uma coisa que acaba. Uhum. Acabou. Não deu certo, né? Fez a escolha errada, acabou o dinheiro. E aí? Agora, quando a gente tem propósito, não. E tu sabe, Karina, que qual que é um propósito? Eu vou te falar assim, ó, tu não me perguntou, mas eu vou te responder aqui. Vai lá, vai lá. Eu vou entrar aqui, ó. Eu tenho um propósito na minha vida, que é semear na... Eu amo pessoas e semear na vida de pessoas no sentido de mostrar para elas que através do verbo, que é a palavra, que é Deus, ela pode viver um mar de rosa muito grande. É fácil? Não é fácil. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas existe textos bíblicos que eu posso trazer como referência para você e para cada um que está vendo e que irão ver que 1 Salmos 2, verso 8, ele vai dizer, se pedires ao Senhor nação, ele lhe dará território e terá possessão. Daí quando eu vou lá para João capítulo 14, verso 8, ele vai dizer, tudo que pedires, crendo em meu nome, o Pai vos concederá. Quando eu pego João capítulo 15, verso 7, ele vai dizer, tudo que pedires para que o nome do Senhor seja glorificado, o Pai vos concederá. Estamos falando sobre pedir ao Senhor e o Senhor ele vai te dar. Mas quando você coloca um propósito que é para o nome do Senhor ser glorificado, daí sai da frente inferno, sai da frente demônio, pombagira, Zé Pilintra, ou seja, não tem. O Senhor, ele abre os céus para que o nome dele seja glorificado através do podcast, vidas que serão transformadas, pessoas que passarão um filme, que nem passou filme, tá passando filme na minha cabeça, aqui sobre mudanças que vêm acontecendo na minha vida, e é rápido, tá? As ações, elas são rápidas, parece que é demorada, né? Ah, tem que plantar, tem que esperar germinar, tem que cuidar, tem que mudar. Quando a gente vê, passou, né, Marcos? Olhando o tempo, né, de como nós nos conhecemos também. 8 anos, Olha Karina. só, né? Como era, como nós chegamos na tua loja, a maneira que foi. E olha o Marcos hoje, uma quadra inteira já. Eu vendi um carro para Karina. Ah, não, foram 3. Em 8 anos, conheci a Karina. E a Karina, ela faz parte do crescimento da minha empresa. No período que nós iniciamos, a Karina até brinca, tinha 3 carros. E eu quero contar para tu ainda. Isso. E tu vai rir. Hoje nós administramos uma empresa, Galardo Multimarcas. E a Galardo, ela é localizada no Floresta, bem na frente do Terminal do Vera. E quando eu montei ela no ano 2016, não era a Galardo, era uma outra empresa que eu tinha, com sócio. Eu e o meu antigo sócio, nós tinha 5 carros, Karina. Um pelo outro valia 15 mil reais. Sim. E tinha uns 5 carros que nós não podia vender, que era carro de amigo, carro de parente, que era só para lotar a loja, para deixar bonita a loja assim. As pessoas, eu quero aquele carro. Para ter volume. Rapaz, aquele carro ali tá com uma reserva. Aquele carro ali tá com uma Não reserva. posso vender para ti. Aquele carro tá com uma reserva. Mas qual é a reserva? Não, o dono daqui a pouco vai pegar e vai passar o final de semana com a praia. Ah, não, só para ficar bonito mesmo. Mas logo na sequência, 1 ano e 11 meses de sociedade, daí montamos a Galardo. A Karina foi uma das minhas primeiras clientes. Verdade. E eu me lembro que ela estava num estabelecimento. Fui eu que te abordei ou foi o Tony na época? Foi você. Fui eu que abordei. Foi você. Uhum. Foi, né, Karina? Muito simpático, papo de vendedor. A Karina entrou na loja. Eu acho que apresentamos alguns carros, ela foi. Tu foi e depois voltou, né, Karina? Sim, foi. E daquela tua realização, por exemplo, Karina, hoje a Galardo, ela já ultrapassou
mais de 2.000 carros vendidos nesse período meio que eu tempo. tenho de 7 anos e meio de loja. Vendendo um ticket médio. E aí eu te dei trabalho, né, Marcos? Porque tu me vendeu o carro, eu só queria o rádio. Eu não estava preocupada nem com pneu, nem com extintor. Eu queria o carro. Só que o carro tinha que ter rádio. E o Tinha, meu né? carro, na época, não tinha o rádio, lembra? Veio... A Karina é uma pessoa boa, mas é minha cliente, tá? Ó, é minha cliente. Chorou, né? Ela revisa o carro antes de vender pro lojista. Se alguém quiser comprar carro, pode me chamar, né, Marcos? Ei, ela revisa, passou lá no Auto Center, fez suspensão, pneu, correia dentada. Até hoje ela tá pagando a revisão do carro que ela deixou para mim. Olha, nossa! Por isso que eu só troco o carro contigo, Marcos. Gente, faça um negócio, o Marcos é espetacular, assim, ó. Ele atende todas as nossas solicitações. Eu não vou ficar, Super indico. e eu não vou ficar frisando o nome da loja não, tá? Galardo Multimarcas, eu não vou falar mais uma vez não, tá? Que fica ali na Santa Catarina, né, Marcos? É, na frente do Terminal do Isso. Vera. Na esquina, né? Karina, olha como que é bom assim a empresa quando você deu a oportunidade para a Galardo ela fazer a negociação contigo. Eu me lembro que para mim aquele momento ali é muito mais satisfatório que hoje. Eu vendendo naturalmente, vendendo 10 carros, por exemplo, no final de semana. Sim. Aquelas vendas lá atrás, para mim, elas são muito marcadas porque são trajetórias, né? E tudo que é início, ela tem momentos assim que ela te marca demais. Não que hoje não seja. Sim, mas é a tua história, né, Marcos? É a história, eu tenho fotos ali sobre, né, o ano 2018, 19. Mas eu vou dizer para tu assim, Karina, a Galardo Multimarcas, ela vive um propósito também. Desde o nome, né, Marcos? Ela tem. Eu contei a história, né? Sim. Galardo significa uma recompensa por algo prestado, uma recompensa por algo perdido. Ao invés de se apagar, a recompensa é galardo. E aí, Marcos? Galardo é teu sobrenome? Não é sobrenome. Foi uma visão que Deus me deu, algo que o Senhor me presenteou dos céus para mim, e tão forte que tudo que Deus mostrou sobre esse nome tem acontecido, mas para que o nome dele seja glorificado. Eu pego lá 1 Samuel 7,12, Ebenezer. Até aqui, Karina, o Senhor tem nos sustentado. Isso mesmo. E a Galardo, ela tem propósito com vidas, tá? Vidas, o que já fizemos, estamos fazendo no continente África, alguns países vizinhos, Bolívia, Bastante Paraguai, tempo já, né, Argentina, Marcos? que nós temos contribuído. Aquela oração daquele adolescente que Deus me deu a visão. Senhor, eu quero abençoar, eu quero contribuir. Naquela época eu já fazia isso, mas eu falei para o Senhor que eu queria fazer com muita abundância. Eu queria fazer muito. E assim, Karina, Deus tem nos concedido a nós contribuirmos muito, 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 muito mesmo. E eu acredito que ainda vamos quadriplicar, vamos fazer coisa arada ainda. Com certeza. Através dessa empresa. Sim. E para quem acompanha, não pode falar o nome, né? Galardo Multimarcas. Não fala não. Pra Senão quem depois, acompanha, né? motivação. E é sobre isso que eu vou falar mesmo, sabe, Marcos? Yeah. Né, acompanho bastante o Marcos. A gente começou lá no início, no início da loja mesmo. Criamos um laço entre as famílias muito bonito. Comemos cachorro-quente em algumas esquinas já, né, Marcos? Comemos. Trocando ideias e conversando. E hoje a gente olha para trás e vê o crescimento de tudo isso. E falando da Galardo, eu gosto, aprecio e admiro muito a parte motivacional. E uma vez por mês você faz encontros na tua empresa, né, Marcos? Onde você, né, compartilha a palavra. Uhum. E não é à toa que a empresa cresceu, vem crescendo e vai prosperar muito mais, com certeza. Mas é por conta da tua dedicação, da tua esposa, da tua entrega, da tua oração, de quem você é. E eu digo sobre, além da tua fé, mas sobre a tua essência, sobre quem e como você atinge, né? Perfeitamente, Karina. Passa filme na minha cabeça, estou falando assim, passa muito filmes, e filmes mesmo, filmes de como o ser humano, ele se limita, né? Porém, quando você começa a viver propósito, Karina, ele vai muito além de um limite, que daí já é ilimitado, é um extraordinário.
E quando você une a tua parte espiritual, a tua parte esforço, que é a tua capacidade, é você que tem que fazer, mas você começa a perceber que Deus ele te dá tanto impulso, tanta força, te dá para você direção, discernimento, te dá sabedoria, te dá ousadia, que você começa a falar, cara, mas eu posso ir além. Não é só mais um topo. Isso mesmo. Deus não planta nada no nosso coração que a gente não consiga. Mas aí vem a entrega, vem a dedicação, vem o tempo de doação para esse crescimento. Perfeito. Não adianta querer ficar sentado esperando, achando que a transformação vai acontecer sem sacrifício também, né, Tu Marcos? sabe, Karina, que quando eu olho o podcast, né, eu percebo assim o que isso pela minha vida e provavelmente na vida de vários empresários, várias pessoas que vivem em propósito, né? Nós temos que cuidar. Isso eu tenho como entendimento, tá? É meu entendimento. Nós temos que cuidar exatamente esse momento que está acontecendo. Porque a ansiedade, ele muitas das vezes faz nós não desfrutar agora. Porque nós chegamos no topo e já queremos já o outro topo. Então, o primeiro lugar é o lugar que menos ficamos. Porque quando nós chegamos no primeiro lugar, nós já estamos pensando em outro pódio, estamos pensando em outra conquista. Mas por isso que nós temos que desfrutar o caminho. Eclesiastes 3, ele vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de chorar, um tempo de abraçar, um tempo de desabraçar, um tempo de rir. Mas quando nós começamos a viver propósitos, nós percebemos que passa muito mais rápido daquilo que nós projetamos dentro do nosso ser, dentro de papéis, enfim, projetos, mas não é rápida, é doloroso. E assim, né, Marcos? O amanhã pertence a Deus. Eu preciso viver o dia de hoje. Tu tocou em algo que é ansiedade, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouco sobre ansiedade, que conta algumas versões, mas nas trajetórias sofri muita ansiedade, justamente por estar vivendo o agora, já preocupado com o amanhã, com depois do amanhã, e daí vem uma sobrecarga, né, Karina? E essa sobrecarga, você não vai ser, tu não é forte o suficiente para aguentar nas emoções um fardo maior do que tu consegue carregar, muito pelo contrário. E eu, Marcos Moura, eu acabei em um momento do ano 2023, também vivendo podemos dizer, um ápice, assim, emocional, que eu pensei em desistir, Karina. Eu lembro. Justamente porque eu estava querendo acelerar muito um processo que Não hoje era no seu tempo. não era no seu tempo. Hoje eu tenho um entendimento, tá, Karina? E a Mara fala muito comigo sobre isso. Ela fala, cara, tu é muito de fé, tu é muito resiliente. Porque tu fala, cara, tu vai viver o dia de hoje e amanhã é outro dia. E eu faço isso mesmo. Eu aprendi a entender o que é para mim viver agora vai ser agora. É isso. Não vai ser, não adianta. E o dia de amanhã, eu sou muito grata. Sabe, Marcos? Então, quando eu abro o meu olho de manhã e, Senhor, por mais um dia eu estou aqui. Porque a gente não sabe, né? Ninguém sabe. Por isso que eu falo muito firme, assim, que o amanhã pertence a Deus. Mas eu tenho que viver o dia de hoje. Tem. O dia de hoje. Então, assim, eu tenho um sentimento de gratidão por tudo e por todos, de tudo que eu vivo durante o meu dia. Da hora que eu acordo até a hora que eu deito para descansar, sabe? O que teve de bom, o que está acontecendo que não é tão bom, porque não dá para dizer que tudo é mil maravilhas, porque não é, a dificuldade vem, mas aí é que nos molda. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? E o que a gente tem que aprender, é importante também ter essa visão. O que eu tenho que aprender com o momento difícil que eu estou passando? Tem um aprendizado sobre isso, né? Sim. Isso aí abrimos leque. Vários. O diamante é um. Da onde sai o diamante? É pedra, é trabalhado, Lapidada. lapidado. É quebrada, amassada, né? Até virar... O último processo é o diamante, é a pedra valiosa, né, Marcos? E ela se torna valiosa depois que ela passa todo o processo, né? Isso. Tu sabe, Karina, que tu falou sobre gratidão, né? Para você que vai acompanhar e tem acompanhado o podcast, e muitas coisas boas vão acontecer através desse programa, é você aprender a ter atitude de gratidão. A gratidão, ela edifica, a gratidão, ela te faz você ter paciência, a gratidão, ela te faz você ter paciência, a gratidão, ela faz você ser grato desde
de algo que de repente não estava dentro do teu contexto, do teu dia, um pneu furado, ou de repente alguém chegou e atravessou, bateu o teu carro e, cara, é ser grato. Isso mesmo. Ser grato, independentemente de tudo. E quando você aprender esta palavra de gratidão, daí você vai começar a perceber que nem tudo que você vê que é ruim, ele é ruim. Porque do ruim você pode tirar o bom. Né? Se furou o pneu do seu carro, se eu não tivesse carro, não ia ter o pneu para trocar. E ser grato, né? Né? Não é assim? Com certeza. E se eu tenho, ok, vamos dar um jeito. Fizeram uma pergunta para mim. Falaram bem assim para mim. Ô Marcos, hoje você é uma pessoa que tem algumas opções de carros, né? Você é enjoado sobre isso? Eu falei, não, sou enjoado não. O carro que eu quero não tem ainda, né? Nossa, mas tem uma variedade. Não, mas calma aí. Eu tenho uma variedade que ela é disponível para clientes. Sim. Eu tenho o meu carro do meu sonho, do meu objetivo, assim como a minha vida ela é trabalhada com metas, objetivos, que eu já consegui bastante, mas eu tenho um carro, qualquer carro esse. Não vou contar. Mas por quê? Porque tem coisas que não devemos contar. Sonhos também não devemos contar. Isso. Sonhos você tem que projetar, lutar, ser grato, vai ser dificultoso. Mas a coisa mais linda é quando aparece. Oh, mas como apareceu? Sim. Tá entendendo? Então, muitas das vezes o silêncio também. Muitas das vezes falar é bom, contar, compartilhar é maravilhoso. Mas projetos, eu acho que antes de você divulgar, você vê se está bem planejado, se está bem orientado. Ora a Deus, espera o tempo. Porque também quando você menciona algo, você está sendo à mercê também. Isso, ficando exposto, né? Fica, não fica? Muito. Muito, nossa. E agora tu pensa uma pessoa... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa comunicativa. Eu gosto de falar, gosto de conversar. A Mara, que é uma mulher virtuosa, ela me puxa na rédea. Tu fala. E eu tenho aprendido. Até os 50 eu vou ficar bom. Tô com 36 anos. Tá valendo. Eu vou falar tá em tempo. Mas eu louvo a Deus porque a esposa ela tem me trazido clareza. E a Mara é muito reservada. E eu achava, não, alguns anos atrás, essa mulher é meio pacata ao ponto. Não, mas não é. Observadora, o teu freio. O meu freio. Isso. Olha isso aqui, ó. 16 anos de idade, ela é a coluna da empresa. Olha só. É o Marcos. Né? Que nada, existe a Mara. Existe a Mara. A isso maravilha mesmo. Na minha vida. Mara, que lindo. Karina. Que legal. Olha só, Karina. Hoje, eu tenho o prazer de trabalhar hoje em centro de recuperação. Eu tenho o prazer de trabalhar hoje com um projeto que, através da Galardo Multimarcas, a empresa já está há 7 anos. Na África, nós trabalhamos com um projeto com quase 600 crianças. Isso todo sábado um encontro com 600 crianças. É sozinho? Não, ninguém faz nada sozinho. Podcast não vai rolar só com a Karina conversando aqui. A podcast ela vai rolar com pessoas. Isso mesmo. E pessoas, elas são envolvidas por histórias, né? Histórias. E essas histórias, elas vão te motivar você que talvez está com um projeto aí na tua gaveta, está no teu coração, a tu entender que, cara, aconteceu comigo, aconteceu com a Karina, aconteceu com vários cases de sucesso, que pode acontecer contigo. Mas para tudo isso, a pergunta que eu faço e vou deixar ao ar. Tu acredita no teu projeto? Se tu não acredita, então não é projeto. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Eu acredito. Mas todo projeto, quando ele é iniciado, tu vai ser criticado. Vão dar data para falência, porque falaram isso para mim, tá, Karina? Quando eu montei o meu negócio, eu montei com sociedade. Na época já falaram, não dura 6 meses. Daí ficamos 1 ano e 11 meses como sócio. Daí eu saí e montei a Galardo. Isso aí é tudo emoção, não vai durar 3 meses. Pro falador, pro conversador, para aquele que não acredita nem em si mesmo, presta atenção, dura. Já vamos fazer 8 anos esse ano. Porém, eu quero dizer assim, que todo propósito, primeiramente ele tem que ser acreditado por você. O propósito que tu tem no teu coração, com a tua família, com o teu cônjuge, se vocês não acreditarem, não vai viver. Porque vai ser muito difícil alguém comprar algo se nem mesmo você acredita. Sim.
Então, o que eu vejo hoje? Você está em lugar certo, pessoa certa, com recursos de pessoas certas e, consequentemente, você falar, eu consigo. Ah, mas como? Ei, mete a cara, vai. Só, eu sou bom em fritar, sou bom em cozinha, sou bom em lavar. O que tu é bom? O que tu sabe fazer? Qual que é o teu know-how? Teu melhor. Qual é o teu melhor? Dá o teu melhor. Orgulho, se tu é orgulhoso, tchau, amigão. O cara que é autossuficiente, ele não vai chegar em lugar nenhum. O cara que não é grato não vai permanecer. A ingratidão, né, Karina? Ela te afasta, né? De você viver um extraordinário. E uma pessoa que é ingrata, ela não consegue conviver com outras pessoas, porque ela se acha o melhor, né? O autossuficiente. Sim. E hoje lá na empresa nós pregamos isso, tá, Karina? Eu prego muito sobre isso, né? Hoje você está aqui, mas amanhã depois você pode estar dentro da tua empresa ou fazendo uma gestão com uma grande equipe, mas tudo que tu plantar, tu vai colher. Tudo. E se tu plantar aqui, ó, dentro da minha empresa, entender a cultura da Galardo, entender o nosso propósito, pode ter certeza que tu vai ser abençoado. Porque você está semeando uma terra que eu acredito que ela é fértil, e ela é fértil mesmo. E ela é. E ela é, porque dali nós já saiu empresários dali. Saiu pessoas que hoje estão vivendo uma extraordinária e pessoas que semearam. E eu louvo a Deus e que seja muito maior do que a Galardo é, porque merecem. Sim. E pessoas que passaram ali, de repente, não aproveitaram essa oportunidade, mas há tempo de olhar para si, reescrever, né, Karina? E eu digo para tu que o mundo, o solzão é para todos. Isso. Mas para todos que têm a garra, a firmeza, o propósito, a gratidão, né? De persistir para fazer acontecer. Porque sentado não vai acontecer transformação na vida de ninguém. Então, existem pessoas, existem tempos bons, existem pessoas que acreditam em você como você tem que acreditar, mas não é sentado esperando. A gente tem que levantar e fazer acontecer, né, Marcos? Ô, Karina, tu sabia que... Tô falando assim, eu vi uma história. Eu tinha 12 anos de idade, Foz do Iguaçu. Eu ajudando a minha mãe e meu pai, eu pegava rodinho para vender. Eu não faço isso. 12 anos de idade, uma criança, um adolescente. Solzão de 38 graus, 37 graus, quente. Eu vendia vassoura porta a porta e rodo. Saía com 4 vassouras, 4 rodos, porta a porta. Menina, tinha andado umas 4 horas, menina. Karina, e não tinha vendido nada. E eu tenho uma irmã que é surda e muda. Eu falei, eu não vou voltar sem vender, né? E do nada me deu um estralo. Bati na porta. A moça vem, ô moço. E, cara, eu incorporei minha irmã. Ai, não acredito, Marcos do céu. Incorporei minha irmã, mas isso aí é reflexo de quem tem uma visão, né, de desenrolar, sim, podemos dizer, né? Sim, ó, o vendedor nascia ali. Nasceu. E eu vendi mudo. A moça vinha e falava comigo, tu é surdo, tu é mudo. Eu não podia responder assim, né? Só, tá bom. Daqui a pouco, nós tentando ali conversar, tal. Ela, né, tentando conversar comigo, e eu não podia. Daqui a pouco, ela, calma. E ali eu fui desenrolando. E aí vendeu. Vendi, Karina. E eu falei, oxe, deu certo, né? Começava a me afastar do meu bairro. Pra vender. Ai, não acredito. Pra vender, amor. E daí, chega um dia, tô num determinado bairro, um conhecido do meu pai. E eu, amor. E daqui a pouco o rapaz, meu apelido era Esbugalhado. Pensa, como que é esbugalhado na tua mente? Assim, você fala, o apelido dele é Esbugalhado. Magrelinho, 12 anos. A vassoura nas costas? Vassoura nas costas. Mas um pouquinho voava de feio, com os dentão desse tamanho, moreno, queimado do sol. Ele, o que tu tá fazendo aí, esbugalhadinho? E a mulher, tu conhece ele? Ele se ligou. Uhum. Não, conheço, mudinho trabalhador. Mudinho trabalhador, é. Ela, ai,
que lindo, né? Posso te dar um abraço, né? Ai, Marcos. E eu aqui com a mãozinha, e daí ele... Rindo por dentro? Ele por dentro, quer dar um abraço, Marcos! um menino, 12 anos de idade, e ali se torna um vendedor, e dali em diante eu percebi que realmente, embora isso não é apropriado, mas sem discernimento, com 12 anos de idade, já buscando meios para recursos. Sim. Obviamente, Karina, que quando eu começo a ingressar numa profissão, eu entendi que existe capacitação, Sim. existe imersões, existe meios, e você quer chegar aonde? Quanto que você tem se dedicado? Quanto que você tem se esforçado? Quanto que você tem investido na sua carreira? Até um exemplo, eu sempre fui essa pessoa de comunicação, Karina. Sempre gostei de conversar, eu tenho o meu perfil de influência muito grande, gigantesco. Não tem lugar que eu não faça amizade, né? Porém, nos últimos anos, investi muito na minha vida profissional. Tenho investido muito na minha empresa. Tenho capacitado também a minha equipe. Daí você observa, por exemplo, uma empresa que investe na capacitação e outra empresa que não investe. Uma empresa que tem processo e uma outra empresa que não tem processo. E o mercado digital, que está super em alta, ele não vai aceitar amador. Isso mesmo. Não vai. Ele não vai aceitar a pessoa que ela não tiver apta a fazer investimento dentro da tua empresa, capacitação dos teus funcionários, buscar capacitação, buscar um desenvolvimento pessoal, buscar de alguma forma para agregar na tua empresa. Não adianta, não é só esforço. Você pode correr, mas sem estar fadigado. Sim. Tu pode, a partir do momento que você treina, tu mostra a cultura da tua empresa. E a Galardo, ela tem colocado, sim, pilares, assim, sistema, processos, e graças a Deus estamos correndo, carrinho parado, não vende picolé, não vendo carro para mudo, fazendo de conta que é mudo, é a trajetória, mas nós vendemos com muita seriedade, com muita honestidade. Tu pega a Galardo Multimarcas, uma das lojas mais bem avaliadas no Google, desde pós-venda, atendimento, pré-atendimento. E é verdade, eu sou prova disso. O Marcos sabe o quão fiel, né? Eu sou a empresa dele, assim, porque é sem erro. E, assim, vira até um apego, né? Eu digo que eu tenho muito carinho, porque cada carro que a gente troca com ele é uma história, né? Uma história bonita que vem crescendo para ambos os lados, né, Marcos? Para vocês enquanto empresa e para a gente enquanto cliente também. Karina, olha só. Razão social, né? O que significa razão social de um CNPJ, né? Daí fui entender um pouquinho. Qual que é a razão para a sociedade que a tua empresa ela está aberta? A razão social da minha empresa. A razão social da minha empresa não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Mas o que eu posso contribuir para a sociedade? Emprego, Sim. capacitar pessoas, transformar vidas. Há muitas pessoas hoje, Karina, que buscam a Galardo Multimarcas para ter 10 minutos de conversa comigo, para tomar café. Eu exerço também uma função ministerial, eu sou presbítero na Assembleia de Deus, tenho, de alguma forma, nos últimos anos, me dedicado ao Ministério da Palavra, a oração por vidas, transformação, e dentro da Galardo Multimarcas, hoje eu tenho essa liberdade, além de poder vender carro, contribuir para vidas, mas o que eu posso fazer mais ainda, que é muito mais que uma venda, 2 vendas, é quando eu sento com alguma pessoa e ali, de alguma forma, rola aquela empatia, e quando vemos, estão chorando, estamos orando uma pela outra, e essa pessoa lá fica marcada. Então eu tenho testemunho de pessoas que foram para comprar carros, que eu olhei para ela e falei, com muita humildade, vou pedir para tu ir para casa, repõe tuas emoções, que Deus ele possa te dar maior entendimento, discernimento, mas tu precisou vir aqui para mim orar pela tua vida. Quantas, não foi uma, não foi 2, foi várias pessoas que eu dispensei, porque nós já não estávamos mais para venda, que daí já entrou na parte sim. emocional, né, Karina? Sim. Já choramos. Choramos. Já choramos, já conversamos. Então, Marcos,
primeiramente, assim, eu quero agradecer a tua disponibilidade, por você aceitar o convite, compartilhar com todos que vão assistir sobre a tua história, quem é o Marcos, qual é o legado de vida. Mas para encerrar também, Marcos, além de toda essa gratidão pelo teu tempo disponibilizado a nós, eu quero, por favor, você encerre com uma palavra também. Encerrar com uma palavra? Eita glória, né? Vamos lá. João capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu que escolheste a vós, para que permaneceis em mim. Se fizerdes o que eu vos mando, vós sereis o meu amigo. Não é amigo do Marcos Moura, não é amigo da Karina, não é amigo de uma autoridade executiva, legislativa, não é amigo de autoridades presidencial. Nós estamos falando sobre o Criador. Nós estamos falando daquele que está lá em Gênesis capítulo 1, que ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, pois a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. Eu estou dizendo do ato de obediência. Provérbios capítulo 17, versículo 17, Karina, vai dizer bem assim: no dia da sua angústia faz do seu amigo um irmão. Ok? Então, um amigo, um irmão. Mas agora, quando Jesus ele está dizendo em João capítulo 15, se fizerdes o que eu vos mando. Mas o que é esse fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima da tua empresa, amar a Deus acima dos teus negócios, amar a Deus acima das tuas finanças, amar a Deus acima de tudo. Mas fazer o quê? Amar a Deus, reconhecê-lo. Você proferir o amor ao próximo, porque de 613 preceitos de Torá, de lei, Cristo triunfou na cruz do Calvário, morreu por nós, e ele tirou a chave da morte, e para nós que fomos predestinados já a nascer e morrer, ele veio, através da cruz, nos apresentar a vida. Para quem foi predestinado, nós somos predestinados à morte, mas ele diz: todo aquele que crê em mim, ó, aquele que crê, ó, isso terá vida. Então, para quem estava predestinado à morte, ele apresenta vida. Ele diz, Karina: eu sou o pão da vida. Toda casa tem o pão. Eu sou a água. Toda casa tem a água. Mas fazeres o que eu vos mando, vós sereis o meu amigo. Qual é o amigo que vai pegar o telefone em qualquer horário e você vai ligar e a pessoa, o amigo, não vai responder? É na hora. E se não tiver o telefone no momento, na hora que pegar o telefone, é na hora, instantaneamente. O amigo é assim. Mas agora eu estou falando amigo de Deus. Eu estou falando daquele que ele criou os céus e a terra, onisciente, onipotente, onipresente. Ontem, hoje e amanhã. Eternamente, alfa e ômega. Então, quando ele diz: se fizerdes o que eu vos mando, é amar a ele. É entender que ele está dizendo: eu quero intimidade contigo. E eu finalizo com Mateus 6, quando ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu secreto, fechares a porta, e teu pai, que está no secreto, te responderá. E Marcos, oração, Marcos, como que eu oro? É bem simples. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, como devemos orar? Jesus, ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E, Pai, qual é o Pai que o Filho está pedindo e ele não vai conceder? Iniciamos a nossa conversa falando sobre o amor de Pai. Isso. Né? Sim. Qual é o Pai que não vai? O Pai, ele quer te dar o melhor. O Pai, ele quer conceder sobre a tua vida o melhor. O Pai, quando ele perceber que você está andando num caminho obscuro, o Pai está ali para estender a mão. Pela criatura que nós somos, o Criador, ele está dizendo bem assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Pai está dizendo: eu quero carregar o teu fardo. O Pai está dizendo: eu quero carregar a tua dificuldade. O Pai está dizendo: eu triunfei na cruz do Calvário para te dar vida. Olha só que coisa mais linda. E eu finalizo, Karina.
Se nós, seres humanos, pudéssemos criar, assim como um grande pregador, Billy Graham, falecido, que ele disse em alguma das suas mensagens, ele disse, se por mais que o ser humano pudesse criar, e talvez ele criasse na sua performance uma formiga, e daquela formiguinha ele percebe que está indo à perdição, e daqui a pouco como que ele falaria com essa formiga? A sua voz é como trovão, a sua voz é como eco, grito, barulho. A formiga não vai entender. A sua saliva seria como cachoeira na minúscula formiga. Então não tem como, se nós pudéssemos criar, falar com uma formiga. Mas formiga entende com formiga. Leão com leão, mamífero com mamífero. Porém o Criador que nos criou, ele enviou o teu Filho amado que triunfou na cruz do Calvário para falar conosco. Ele diz assim, eu direi às minhas ovelhas e as minhas ovelhas me ouvirão. Então, essa palavra que eu compartilho, faz o que o paizinho está mandando e você será amigo de Deus. É isso aí, gente. Encerramos dessa forma, com essa energia, com essa fé e com essa história linda de vida. Grande abraço e até breve!